Foi encontrada uma vulnerabilidade alta no código do Bitcoin. O que está acontecendo? Estou fazendo esse vídeo para dar uma olhada nos eventos, o que aconteceu, e também vou tentar explicar de forma bem simplificada aí o que essa vulnerabilidade é, como ela funciona e como ela pode prejudicar a rede do Bitcoin, né? O que está acontecendo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos eventos, né? Então, nos detalhes da vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é a CVE 2024 52911. Ela foi chamada de Script Interpreter Remote Crash. É uma vulnerabilidade, como eu disse, de gravidade alta, que foi encontrada em 2024 pelo Corey Fields, esse cara aqui, contribuidor do Bitcoin Core. Ela teve o seu patch lançado em abril de 2025, com a versão 29.0 do Bitcoin Core, e só teve aí o public disclosure, né, a publicação, né, de forma pública dessa vulnerabilidade ontem, dia 5 de maio, por isso que a gente só veio saber sobre ela agora, né? Mas uma coisa que me preocupa aqui, antes da gente entrar em mais detalhes sobre ela, é que esse é um aviso de urgência para quem roda um nó de Bitcoin atualizar teu nó. Porque se a gente olhar, tem ainda muito nó que está rodando a versão bugada do Bitcoin. Se a gente vê, por exemplo, a segunda maior demografia de nós que a gente consegue enxergar por telemetria, está rodando o 28.1, 8,5% dos nós. É a segunda maior demografia. Se a gente vai somando aqui também outras versões, né, abaixo, e a sua porcentagem, eu fiz a conta aqui na calculadora, tá dando aí 32%, né, da rede do Bitcoin, tá rodando a versão bugada. Cara, se você roda o nó do Bitcoin, você tem que atualizar, porque senão você está exposto aí a essa vulnerabilidade, tá bom? Aqui muito interessante um caso dela, né, o Nicolas, ele veio falar que é a primeira vez em 2 anos que é feito de forma pública uma vulnerabilidade relacionada com memória do Bitcoin, né? Memory Safety. E é engraçado porque a comunidade do Rust, ela é muito o Rust é uma linguagem que resolve vários problemas de memória, né, de segurança de memória. E o Bitcoin Core, ele é escrito em C++, né, C++. E essa vulnerabilidade aqui é principalmente decorrente a como o C++ trabalha com memória. E eu vou explicar para vocês de forma bem simples, tá? Não se preocupe que eu estou falando um monte de termo técnico, mas eu vou explicar de forma fácil. Né? Mas é engraçado porque a comunidade do Rust está indo à loucura. Já tá na hora de reescrever o código do Bitcoin em Rust, aparentemente. O pessoal está falando aqui, né? Eu gosto muito de Rust, por isso que eu trouxe essa curiosidade. Hoje o Bitcoin Core, inclusive, já está rodando na versão 31.0, foi lançada 2 semanas atrás, então já está bem avançado aí no patch. Tá? E é por isso que eles fizeram o Public Disclosure agora, porque, teoricamente, já existe a correção e já tem bastantes nós aí que já estão rodando a versão corrigida, apesar de ainda ter muitos que não. Então vamos lá, atualizar o teu nó. O que é esse bug, né? Como ele funciona? Difícil explicar em linguagem simples. Eu vou tentar, tá bom? Vamos lá. O código do Bitcoin, os nós do Bitcoin, a sua principal função é conectar entre si e fazer a rede existir. Um dos trabalhos dos nós é validar blocos e transações que os mineradores enviam para eles, é garantir que está dentro das regras do protocolo, são válidas, e aí o nó, como ele aceita essa transação? Ele armazena esse bloco no seu drive e tá aí a história do Bitcoin sendo registrada em vários nós como esse ao redor do mundo e fazendo com que a rede, a ledger, os registros das transações fiquem para sempre, né? Eles continuem existindo. Eles existem nos drives dos nós. Se uma transação é inválida, um bloco é inválido, o que o nó faz, né, é não registrar essa transação no seu drive. Ele apaga, ele deleta esse bloco, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. O que acontece aqui? Qual é a vulnerabilidade? Você verificar centenas de transações que chegam num bloco, o bloco tem, né, centenas de transações de usuários aí fazendo transações na rede do Bitcoin. Então, para otimizar esse processo, os nós eles vão usar um script que vai jogar essa validação de cada transação individualmente para uma função do background. Né? Então, em vez de estar rodando
nas funções principais do nó, ela roda no background. A gente pode comparar aí, por exemplo, como se o nó fosse um depósito, né? Você tem o gerente de depósito e ele vai contratar trabalhadores para fazer essa verificação dos pacotes que chegam, os pacotes são as transações, para ele não precisar ele ficar verificando pacote por pacote. Então ele contrata vários outros trabalhadores que vão estar fazendo essa operação no background, enquanto ele continua fazendo as suas operações normais, certo? Para ajudar esses trabalhadores, esse gerente ele vai montar uma planilha que é essa Pre-Computed Transaction Data, que são aí dados de transações pré-computados. É como se fossem várias informações aí que os trabalhadores têm de referência para saber que eles estão fazendo o trabalho certo. Então, para cada validação que eles vão fazer, o script check, rodando esse script de checagem no background, eles vão olhar essa planilha e vão falar, ó, essa transação está aqui, tem esses dados pré-computados que estão me indicando que essa transação, né, teria que se comportar dessa forma, válido, legal, né? É como se fosse uma planilha de referência para eles trabalharem. São esses dados pré-computados. E além disso, o gerente ele também vai contratar um supervisor para estar olhando essa galera fazendo esse serviço, né, e vendo se eles estão fazendo certo de acordo com a planilha. Então, o supervisor também está com uma cópia da planilha ali, também está olhando e vendo se esses caras estão trabalhando direito. É o C-Check Quick Control. Esse cara é o supervisor. Mas, e aí vem o problema. Tudo isso é lindo, funciona perfeitamente bem quando os blocos são válidos, porque você não tem blocos sendo deletados. Os blocos são armazenados no drive, como eu expliquei, e tudo funciona perfeitamente bem. O problema está quando o bloco precisa ser deletado, precisa ser apagado, pela forma como a linguagem C++ lida com memórias sendo destruídas. Quando uma memória vai ser destruída no C++, ela é destruída na ordem reversa a que ela foi adicionada, né, na RAM, na memória. Se eu posso dizer assim, né? Estou tentando simplificar o máximo possível. Então, qual é a ordem? O gerente, ele contrata a galera para trabalhar, ele contrata o supervisor para olhar essa galera e ele entrega a planilha para todo mundo, né? O Pre-Computed Data Transaction. Quando o bloco vai ser deletado e toda essa operação vai ser apagada da memória do nó, né, ou do controle do gerente do depósito, a primeira coisa que é apagada são os dados pré-computados. É a planilha. É como se ele pegasse essa planilha e jogasse fora. E aí você tem um supervisor sem referência, com trabalhadores no depósito ali correndo, com o pacote chegando, e o supervisor não consegue supervisionar nada, porque ele não tem essa planilha de referência, né? Todas as ações dos trabalhadores estão apontadas, né, pointed, para a planilha. Então, quando o trabalhador pega o pacote, ele vai verificar o que ele tem que fazer, ele vê uma planilha em branco, ele fica perdido. Aquilo causa caos no depósito, aquilo causa um crash no nó, e aí o nó desliga. Tá? Se você tem, os nós são computadores, né? São servidores. Se você tem muitos nós perdidos dessa forma e desligando ao mesmo tempo, você tem um problema na rede, de que você tem menos nós conectando, menos nós validando transações, você tem serviços que têm os seus próprios servidores, seus próprios nós crashando, perdidos, sem conseguir ver a rede. Então, por exemplo, uma Binance da vida, uma corretora que roda seu nó de Bitcoin para verificar as transações que ela está recebendo, o nó dela crasha, desliga, é um ataque de negação de serviço, basicamente. Então, um atacante, ele conseguiria, se ele gerasse um bloco, e para isso, aí está a dificuldade do ataque, tá? É um ataque custoso, porque o atacante ele precisa realmente gerar um bloco, conseguir minerar um bloco. Ele transforma esse bloco deliberadamente em um bloco inválido, colocando transações ali, dados que os nós veriam como inválido e forçariam a apagar esse bloco. E ele joga esse bloco na rede. Quando esse bloco cai na rede, todos os nós que não estão acima da versão 29, eles crasham, eles apagam. E aí você tem um ataque de negação de serviço na rede do Bitcoin. Um outro possível ataque, só que é teórico, né, é que talvez pudesse inclusive ser possível, dependendo dos dados falsos aí que você coloca no bloco, você pode colocar, por exemplo, um script disfarçado no bloco que vai executar código na máquina do nó, né? Então você executa um código remoto
na máquina do nó. Você poderia colocar instalar um malware, por exemplo, aí, né, um vírus no nó ou outras coisas. Aí começa a entrar a severidade do negócio, né? Então, espero que eu tenha conseguido explicar. O patch ele resolve isso, né? O patch foi aqui discutido desde 2024, teve, né, vários reviews desse código. Ele corrige essa falha, então todo mundo rodando um nó acima do 29.0 não crasharia nessa situação, mas todos os outros sim. Então precisa atualizar. É responsabilidade de todo mundo que roda um nó manter a rede saudável, né? E realmente espero que eu tenha conseguido passar a ideia de forma simplificada. Se você gostou desse conteúdo, me segue nas redes sociais. Eu tô no X em Vini Barbosa BR. Eu também tenho o meu eu tenho 2 substacks, um em inglês decoding.substack.com e um em português códigoaberto.substack.com, onde eu publico essas coisas. Tem também canal no YouTube, TikTok, por aí vai. Os links estão no meu card. Você pode ver lá vinib.card com 2 R's, CARRD.co só, tá bom? Tem ali todas as minhas redes sociais, os serviços que eu ofereço também, podem dar uma olhada. E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Muito provavelmente eu vou publicar um artigo sobre isso no código aberto .substack.com. Aqui você pode entrar no meu Substack, já assinar. Quando o artigo estiver no ar, se eu conseguir dar tempo de eu fazer essa publicação, você vai receber ele no seu e-mail. Tá? E aí você consegue ler com maiores detalhes tudo isso que eu expliquei aqui no vídeo. Por hoje é só, gente, e até a próxima.